pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como vocês já sabem, sou a professora Nathalie, né? E trabalho com vocês ao longo do curso as disciplinas de Filosofia e Sociologia. Hoje, né, como foi proposto pelo nosso curso, nós vamos analisar as questões, né, que nós designamos para a Sociologia, que foram trabalhadas na última prova, que caíram na última prova, né, da UEMA, UEMA Sul. E antes de colocar para vocês essas questões, eu quero enfatizar que ao longo, né, desse trabalho que nós fizemos na preparação do curso, que nós, principalmente os professores da área de ciências humanas, né, o professor Alessandro de geografia, a professora Clarice de história e eu, a professora Nathalie, né, com as disciplinas de filosofia e sociologia, percebemos, né, nas nossas discussões o quanto as nossas disciplinas têm uma interdisciplinariedade, elas têm uma relação muito grande. E a gente teve até um problema, né, na análise dessas questões para definir quem era que ia analisar tal questão. Então, diferente de outras provas, a gente percebe que muitas dessas questões elas estão um tanto misturadas, ou seja, elas podem ser analisadas uma mesma questão pela geografia, pela história, pela filosofia ou pela sociologia. Tamanho casamento, né, bonitinho entre esses conteúdos, o que é muito favorável para vocês, né? Se vocês derem uma boa abordagem, né, em cada uma dessas disciplinas, vocês vão ter melhores condições de acertar essas questões propostas aí. Então, isso é muito bom para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar com a primeira questão que nós definimos para a sociologia nessa prova aí de 2020, que é a questão 36. Políticas públicas e a questão ambiental no Brasil. A relação do ser humano com o meio ambiente varia conforme o contexto social, político, econômico e cultural. Entre os anos de 1988 e 2008, cerca de 370 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica foram desmatados, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, né, INPE. Diante da pressão de organizações nacionais e internacionais para a reversão dessa situação, o governo brasileiro, em 2008, definiu uma política de controle das ações humanas sobre a chamada Amazônia Legal. Para tal, criou o Fundo Amazônia, que tem por finalidade captar doações para investimentos em ações de preservação, de monitoramento e de combate ao desmatamento, incentivando atividades econômicas de manejo florestal sustentável. Então, olha só que legal. Gente, um detalhezinho que nos ajudou também, né, ou que pode ajudar vocês na percepção da área em que cada questão trabalha, pode ser a fonte, né? Então, aí, por exemplo, a fonte da qual esse texto foi retirado, a gente percebe, né, filosofia e sociologia, ou seja, é um livro no qual trabalha as duas áreas. Outra coisa muito importante de vocês perceberem como a gente tratou, né, a prova da UEMA, ela tem um contexto específico. Então, muitas vezes a gente percebe, né, uma temática reflexiva, textos, né, muito extensos no enunciado da área de humanas, e na verdade, quando você vai ver, né, as alternativas é uma questão totalmente teórica e objetiva. Então, isso facilita muito, mas é preciso que você tenha um certo conhecimento, né, um conhecimento direcionado nessa área, para que você possa acertar a questão. E aí, essa questão 36 trata, né, de sociedade, meio ambiente, questões que a gente tratou no nosso cursinho aí, específicas para poder acertar essa questão aí. Então, coloca para mim as alternativas, por favor. A política pública de controle das ações humanas sobre a chamada Amazônia Legal, explicitada no texto,
enquadra-se em uma relação entre sociedade e meio ambiente, que a gente estudou e trabalhou lá no curso, que visa a divulgar a insustentável situação do meio ambiente. O intuito é de divulgar? Será? Acho que não, né? B, manter os recursos naturais intocáveis. Gente, como é que a gente vai sobreviver se a gente não se usar dos recursos naturais? É óbvio que nós precisamos procurar medidas, né, de poder usar esses recursos naturais de forma sustentável, né, de poder se utilizar deles e repô-los para que eles possam ser usados em outros momentos ou por outras pessoas, mas não mantê-los intocáveis, né? Então, por esse motivo, essa alternativa está incorreta. C, promover a redução do consumo de bens e serviços. Bom, o consumo de bens e serviços, ele pode se manter, né, se essa produção for, né, autossustentável, né, se não se aproveitar de forma excessiva dos recursos naturais. Então, por esse motivo, essa alternativa também não é muito coerente. D, combater a lucratividade das empresas sobre o meio ambiente. Isso nos parece adequado, né? Mas essa relação da sociedade e do meio ambiente não é só com o intuito de combater a lucratividade das empresas sobre o meio ambiente, mas, letra E, de propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Ou seja, a gente precisa dos recursos naturais para poder se desenvolver, mas é preciso que a gente tenha ciência que isso precisa acontecer de forma sustentável, ou seja, eu tirei algo da natureza, eu preciso repor para que esse meio ambiente possa, né, se refazer e se restabelecer. Como isso trouxe muitos problemas para o contexto social, chegou-se à conclusão de que era preciso que isso também fosse discutido pela ciência social, porque isso tinha relação, né, com o nosso contexto, com as problemáticas e com todas as questões da sociedade. Então, por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa E. Enquadra-se em uma relação entre a sociedade e o meio ambiente que visa, letra E, propor a conciliação entre o desenvolvimento, né, com o meio ambiente, ou seja, precisa se desenvolver, precisa usar os recursos naturais, mas ao mesmo tempo, né, não pode ser aquela obtenção, né, irracional desse recurso que depois vai nos faltar posteriormente, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa aí. Próxima questão.